Meus irmãos, nessa oportunidade eu quero agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Quero agradecer também ao meu irmão e amigo, o cantor Jardiel, que é um grande amigo nosso, já de muito tempo, pelo qual tenho grande consideração e respeito em Cristo Jesus. E quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes, irmãos e amigos. E para a nossa meditação nesta noite, eu trago a palavra de Deus encontrado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo de número 1 até o versículo 10, que diz assim, a palavra de Deus. Fala sobre Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra maravilhosa, ela traz aos nossos corações lições importantíssimas que vão servir por toda a nossa existência, porque se trata da palavra de Deus. E no texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada faz referência à história ou à vida de um homem chamado Zaqueu, como os irmãos bem ouviram a leitura. E este homem, cujo nome significa inocente ou aquele que tem pureza, na verdade havia uma contradição muito grande, porque a vida que Zaqueu vivia não era compatível com o significado do nome dele, que é inocente ou aquele que tem pureza. Pois Zaqueu era um homem que extorquia muitas pessoas através da cobrança abusiva de impostos. Ali na realização do seu trabalho, acabava que cobrava muito além daquilo que era justo das pessoas, e assim prejudicava muita gente, enquanto ia enriquecendo, aumentando o seu patrimônio, aumentando ali a sua condição financeira, mas ao mesmo tempo também crescia a indignação do povo contra Zaqueu, porque ele era visto como um cobrador de impostos desonesto, um homem que não se preocupava com o próximo, um homem que era egoísta, cujo único objetivo era enriquecer a qualquer custo. Para ele não importava se cometeria injustiças, porque ele tinha um grande desejo de se destacar na sociedade, ali através dos recursos financeiros apenas. Porém, Zaqueu, mesmo vivendo ali no meio
ou aprisionado pelos desejos e vontades que impulsionavam ele a uma busca abusiva pelo poder e pelas riquezas, havia no coração de Zaqueu um vazio muito grande que o ouro e a prata não conseguiam preencher. Esse vazio, esse sentimento de estar perdido de alguma maneira, de estar distante daquilo que realmente deveria ser considerado mais importante, ou daquele que deveria ser considerado o mais importante na vida dele, que no caso é Deus. Esse mesmo sentimento que havia na vida de Zaqueu, também certamente existe na vida de muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas que, embora tendo recursos financeiros muito grandes, uma condição social, quem sabe invejável ou invejada por muitos, mas existem muitas pessoas que vivem apenas de aparência. Aos olhos da sociedade, demonstram uma alegria, diante das outras pessoas demonstram uma aparência de felicidade, uma aparência de satisfação, mas por dentro são tristes, por dentro são pessoas do coração vazio, porque lhes falta o principal, que é a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela não é restrita a apenas algumas pessoas. A presença de Deus, a comunhão com Deus, ela está disponível para todos, para toda a humanidade, para todos os que se voltarem ao Senhor. A presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus estão disponíveis para qualquer pessoa que se voltar para Ele com sinceridade, com verdade e entendendo de uma vez por todas que somente Deus é quem pode preencher o vazio que há na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Então o Zaqueu aqui, o qual a Bíblia está falando, era um homem que procurava de alguma maneira conhecer Jesus. Ele ainda não tinha visto Jesus pessoalmente, mas ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Com certeza, a fama de Jesus, com certeza, tudo que Jesus fazia no meio do povo se espalhava rapidamente. E com certeza chegou aos ouvidos de Zaqueu. E a Bíblia Sagrada diz claramente aqui, no versículo 3 do capítulo 19 de Lucas, que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus iria passar na região onde ele estava e ele planejou ver Jesus o mais de perto possível. E então ele se direcionou para o local onde Jesus estaria passando. Porém, quando ele chegou em um determinado local, ele viu que havia ali uma grande multidão e que aquela multidão estava ao lado de Jesus. Jesus não estava sozinho e, mesmo assim, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Nós observamos aqui que ele tinha dois grandes obstáculos para poder ver Jesus Cristo de perto. O primeiro obstáculo é porque ele era um homem de pequena estatura. E o segundo obstáculo era a multidão. Agora imagine aí Zaqueu ali se aproximando da multidão e, quem sabe, com todo esforço, com todo o desejo de ver o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, e ele não podia. Porém, também nós aprendemos aqui algo interessante sobre Zaqueu, que ele, apesar de ter toda aquela situação ali que o impedia de ver Jesus, ele não se deixou desanimar. Quando ele ouviu falar de Jesus, um desejo totalmente novo e diferente nasceu em seu coração. Ele queria ver quem era Jesus.
Porém, para poder conhecer Jesus, ele precisaria superar 2 obstáculos, a multidão e a pequena estatura. Hoje em dia há pessoas que querem conhecer Jesus, mas não querem superar os obstáculos, porque é mais fácil não fazer nada do que ir à luta, sair da zona de conforto. Para muitas pessoas, sair da zona de conforto é muito difícil. Mas aqui eu sabia que para ver Jesus Cristo, ele precisaria sair da zona em que ele estava, ali daquela situação em que ele estava, e fazer um esforço. E aquele esforço ali, quando ele empreendeu aquele esforço, ele mostrou que ele não era o tipo de pessoa que desistia de um sonho. Zaqueu, ele era determinado. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele buscava alcançar, ele era determinado. E a partir do momento que ele decidiu que veria Jesus, que se aproximaria de Jesus, ele promoveu ali uma estratégia. Quando ele viu que não dava para ver por causa da multidão, então ele começou a correr. Agora imaginem um homem rico, o qual a Bíblia afirma que ele era rico, um homem de posição social, um homem que provavelmente só corria atrás de dinheiro, de ouro, de prata, de bens materiais. Agora, as pessoas o viam correndo apressadamente e talvez alguém observava e não entendia por que Zaqueu estava correndo. Mas Zaqueu estava correndo para realizar agora o maior de todos os seus sonhos, que era conhecer Jesus e receber a salvação e a vida eterna, que só Jesus Cristo pode dar. Através do dinheiro, através do ouro, uma pessoa pode conseguir muita coisa, pode comprar muita coisa, pode comprar os melhores carros, as melhores fazendas, as melhores casas, pode conseguir formar-se nas melhores faculdades do mundo. Porém, o dinheiro não compra a comunhão com Deus. O dinheiro, o ouro, a prata, a posição social não tem a capacidade, o potencial de comprar para nenhum de nós a salvação, o perdão dos nossos pecados e a salvação que só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem pode nos conceder. O dinheiro ele não pode comprar a vida, nem mesmo e principalmente não pode comprar a vida eterna. Nós temos visto nos jornais e através das mídias sociais também, pessoas que eram considerados bilionários, dentre os mais ricos do mundo, mas acabaram perdendo a vida, porque diante de enfermidades terríveis, diante de acidentes terríveis, dos quais ficaram gravemente feridos, e principalmente no período da pandemia, onde o mundo enfrentou o terrível coronavírus, que ceifou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Pessoas riquíssimas, pessoas milionárias, se viram em desespero total porque a sua fortuna não conseguiu garantir-lhes a vida. Mas nós vemos aqui um homem que entendeu que a sua fortuna, que o recurso que ele tinha não era suficiente para comprar a salvação, e ele entendeu que somente Jesus Cristo poderia salvar a alma dele, salvá-lo e conceder a ele o perdão dos pecados. Zaqueu vivia atormentado, ele cobrava impostos abusivamente, mas com certeza a sua consciência pesava, porque ele sentia o vazio em seu coração e buscava ver quem era Jesus. Ele não estava satisfeito com o estilo de vida o qual tinha. Ele não estava satisfeito em enriquecer ilicitamente, por meios ilícitos. Ele sentia que faltava o principal na vida dele. Ele sabia que não adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque Jesus Cristo mesmo ensina que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Zaqueu, então, à medida que viu o Senhor Jesus Cristo passando ali, cercado por uma multidão, correu agora para ver quem era Jesus. Mas mesmo correndo não foi suficiente. Mas o que a palavra de Deus nos ensina nesse momento, meu amigo e ouvinte da palavra de Deus, você precisa correr para Jesus. A palavra de Deus está nos mostrando claramente aqui que o tempo está findando,
que não há mais tempo para ficar adiando o momento do teu encontro com Cristo. Não há mais tempo para ficar adiando as coisas e dizendo que vai se divertir um pouco mais, vai aproveitar a vida um pouco mais, porque ainda é jovem, ainda é novo, ainda é nova, tem muita vida para viver. A melhor vida que você pode viver é vivendo, servindo ao Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Zaqueu, ele entendeu isso e correu para ver quem era Jesus. Você, amigo que está longe de Jesus, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que se afastou, que não tem ido mais à igreja, à casa do Senhor, à casa de oração, você que não tem orado mais, que não tem mais lido a palavra de Deus, você que não tem sentido mais a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, é hora de voltar. É tempo de voltar. Corra para Jesus enquanto você ainda pode. Corra para o Salvador enquanto ainda há tempo, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para escrever o teu nome no livro da vida e para te conceder a salvação e a vida eterna. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com a aparência da juventude, com a vaidade dos tempos da juventude, porque muitas pessoas, por serem jovens, se iludem achando que terão muito tempo para viver e que terão muitas oportunidades, que Deus realmente possa te dar muito tempo para viver. Esse é o nosso desejo, que Deus te dê uma vida longa, que Deus te dê muitas oportunidades, mas nenhum de nós tem essa garantia, nenhum de nós sabemos quanto tempo, nenhum de nós sabe quanto tempo irá viver. Nós não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta, mas nós sabemos de uma coisa, que a melhor coisa que podemos fazer hoje é correr para perto de Jesus. Porque se você estiver perto de Jesus, essa vida aqui pode até se acabar, mas você terá a vida eterna ao lado do Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui aquele homem que era rico, que era chefe dos publicanos, que era um homem que vivia para si mesmo e para seus próprios desejos, agora corria não mais atrás de dinheiro, corria não mais atrás do ouro, mas corria atrás do Salvador Jesus Cristo, porque ele sabia que o maior tesouro que o homem e que a mulher podem alcançar nesta vida é a salvação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos ainda um homem que queria subir na vida a qualquer custo. Aquele homem que tinha feito tudo para subir financeiramente, para se destacar financeiramente na sociedade, agora se via subindo em uma figueira para ver o Salvador. Ninguém nunca imaginou que Zaqueu estaria subindo em uma figueira para ver Jesus Cristo. Todo mundo via Zaqueu correndo ali, uma correria muito grande para subir na vida, para arranjar dinheiro, era um desespero muito grande de recurso, na área financeira, de mais e mais, era sempre querendo mais, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para as coisas de Deus, mas um dia ele ouviu falar de Jesus Cristo e algo mudou dentro do coração de Zaqueu. Os desejos que antes eram voltados apenas para as coisas deste mundo, agora eram totalmente transformados pela palavra que ele ouvia acerca do homem de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele ao qual, indo até o Rio Jordão e indo diante de João Batista, que estava batizando, naquele momento ali, João Batista olhou para ele e dentre a multidão ali, e ele estava ali no Rio Jordão, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora as pessoas ficavam admiradas. O que é que Zaqueu está ali fazendo, subindo naquela figueira? O que é que Zaqueu está fazendo ali, subindo naquela árvore? Mas Zaqueu sabia que o objetivo dele ali era para ver Jesus. Ele nunca tinha conversado com Jesus, nunca tinha visto Jesus de perto, apenas tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus estava fazendo por onde andava, de como Jesus Cristo restaurava a visão aos cegos, como ele curava os aleijados, como ele fazia os leprosos ficarem curados e como ele ressuscitara os mortos. Aquela palavra chegou até os ouvidos de Zaqueu e desceu até o seu coração e produziu nele uma transformação inimaginável, uma transformação que conduziu aquele homem
a buscar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o esforço de Zaqueu foi recompensado. Ele foi recompensado, pois a Bíblia Sagrada diz, aqui no versículo de número 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora imagine aqui a alegria que nasceu ali no coração de Zaqueu. Estava ele em cima da figueira, observando Jesus se aproximando cada vez mais. Eu imagino aqui o coração de Zaqueu acelerando, as batidas do seu coração aumentando cada vez mais, pela ansiedade de ver Jesus Cristo, o Salvador, se aproximando. E quando Jesus passou exatamente por próximo da figueira onde ele estava, Jesus ali naquele momento, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. Hoje eu quero ir na tua casa. Meu amigo, minha amiga que ouve a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, fique certo de uma coisa: você muitas das vezes pode até não ser conhecido no lugar onde você mora. Quem sabe poucas pessoas sabem o teu nome. Quem sabe você gostaria de ser conhecido na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, no teu local de trabalho. Mas fique certo de uma coisa: ainda que muitas pessoas não te conheçam, mas Jesus Cristo te conhece. Ele sabe o teu nome, sabe onde você mora, sabe os teus sonhos, sabe o que está afligindo o teu coração, e Ele sabe aquilo que você mais necessita, que é a salvação da sua alma. Então, prezado amigo, faça como Zaqueu fez. Corra para Jesus. Se for preciso subir em uma figueira para ver Jesus, para se aproximar de Jesus, faça isso. Mas não desperdice o tempo, porque o tempo é muito precioso. Nós estamos aqui e não sabemos quanto tempo nós temos de vida ainda. Nenhum de nós sabe quantas pessoas há algum tempo atrás acharam que estariam vivas hoje, mas não estão mais entre nós. Zaqueu entendeu isso, buscou Jesus, Jesus o recompensou ali, foi na casa de Zaqueu, e naquele momento Zaqueu, um homem que cobrava impostos de uma maneira ilícita, abusiva, agora disse perante todos: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu irei restituir quadruplicado, 4 vezes mais. E você observa a mudança no homem que era desonesto e passou agora a agir honestamente. Imagine você, Zaqueu, chegando na porta das pessoas que ele tinha cobrado imposto de maneira abusiva, desonesta, e batendo na porta e ali dizendo: Ei, bom dia, eu vim devolver 4 vezes mais o valor que eu cobrei você naquele dia. Imagine a surpresa daquelas pessoas ao receber a visita de Zaqueu. Ninguém entendia o que tinha acontecido, mas Zaqueu sabia que foi Jesus Cristo que transformou a vida dele. Então, meu amigo, pense bem nessa noite. Hoje é noite de reflexão, é noite de pensar, de refletir, de pensar se hoje fosse o teu último dia de vida nesta terra. Onde passaria a tua alma na eternidade? Onde você passaria a eternidade? Para onde você iria se hoje fosse o teu último dia? Se hoje fosse a última mensagem que você estaria ouvindo? Reflita um pouco aonde você passaria a eternidade, com Deus ou distante de Deus. Há tempo ainda de correr para Jesus, há tempo de se voltar para Jesus. Zaqueu aproveitou o tempo e antes que fosse tarde demais, ele disse: Senhor Jesus, eu agora vou servir ao Senhor, vou viver para o Senhor. E o nosso convite nesse momento, eu deixo aqui encerrando agora a nossa participação. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você, para que o Senhor venha tocar no teu coração. Amado Deus, eterno Pai, nós temos aqui anunciado a Tua Palavra e o nosso pedido é que a Tua Palavra venha alcançar muitas vidas
e que muitas vidas sejam transformadas e que o Espírito Santo venha convencer muitas vidas a se converterem ao Senhor enquanto ainda é tempo, como fez Zaqueu, se aproximou e correu para o Senhor enquanto ainda era tempo e assim alcançou a salvação. Que as pessoas que estão ouvindo nesta noite esta palavra, se tem alguém distanciado, se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, que esta pessoa possa nesta noite receber a visita do Espírito Santo e voltar ao Senhor Jesus enquanto ainda há tempo. Fica conosco, Pai Celestial, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando esse programa e que a partir de hoje a audiência deste programa, Senhor amado, possa quadruplicar também para a glória do teu santo nome, alcançando centenas e centenas de vidas com o santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.